Foque em você e permita-se soltar. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. E essa é uma verdade que ecoa silenciosamente na vida de todos nós. Quanto mais tentamos controlar cada detalhe, mais somos consumidos pela ansiedade, pela tensão e pela sensação de que tudo escapa por entre os dedos. O esforço de segurar o mundo é tão pesado que acabamos perdendo o mais valioso: a conexão com nós mesmos. O medo de perder, de frustrar expectativas, de ficar para trás, nos cansa mais do que qualquer obstáculo real. E é justamente quando a mente se agarra com força que a vida se torna rígida, estreita, sufocante. Mas e se o caminho não fosse apertar, e sim abrir? Não controlar, mas confiar. Confiar não como abandono, nem como ingenuidade, mas como alinhamento com a realidade profunda da alma. A vida se movimenta em ritmos que não podem ser forçados. O inconsciente trabalha em profundidades que não obedecem à pressa. Existe um fluxo que se revela quando paramos de tentar empurrar tudo com a força da vontade e começamos a permitir que o sentido apareça. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente nos controla. E parte desse controle silencioso é justamente a ansiedade que sentimos quando tentamos moldar o mundo à nossa imagem. Soltar é permitir que a realidade se revele. Soltar é dar espaço para que o inconsciente organize o que a mente consciente insiste em bagunçar com excesso de urgência. Hoje, eu quero te guiar por 7 regras inspiradas na psicologia profunda de Carl Jung. Regras simbólicas, práticas, filosóficas, profundamente humanas. Todas elas têm o mesmo propósito: organizar sua vida de dentro para fora. Porque quando você foca em si mesmo, o resto, as oportunidades, os relacionamentos, a clareza, encontra naturalmente seu lugar. E antes de entrarmos na primeira regra, deixe este momento se assentar dentro de você. Se este conteúdo já começou a tocar algo em sua consciência, se a sua alma reconhece que este é um caminho que você precisa percorrer, aproveite e curta este vídeo e inscreva-se no canal. Não é apenas um gesto técnico, é um sinal interno de que você está disposto a caminhar rumo a si mesmo, passo a passo, reflexão após reflexão. Agora podemos seguir. A primeira regra é: escute o silêncio dentro de você. No mundo atual, o silêncio se tornou quase uma raridade. Vivemos cercados por ruídos, informações, cobranças, expectativas, estímulos incessantes. A vida moderna funciona como um grande megafone que nos empurra para fora de nós mesmos. E quanto mais barulho existe ao redor, mais distante ficamos da nossa verdade interior. O silêncio não é ausência de som. O silêncio é presença, é profundidade, é encontro. É nele que sua alma finalmente tem espaço para falar. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E não existe despertar sem silêncio. Não existe clareza sem pausa. Não existe autenticidade sem a coragem de calar o mundo para ouvir a si mesmo. Mas escutar o silêncio exige coragem. Coragem para não preencher cada minuto com distração. Coragem para não ocupar a mente apenas para evitar sentir. Coragem para simplesmente parar. Talvez você pense: mas minha mente não para. Como vou encontrar silêncio? O silêncio verdadeiro não surge de repente. Ele é cultivado. Ele precisa de espaço, de intenção, de prática. Silêncio é você despertar antes do mundo, abrir a janela e observar a luz se derramando lentamente no quarto. Silêncio é caminhar sem fones, ouvindo apenas o ritmo firme dos seus passos. Silêncio é respirar fundo 3 vezes, mesmo no meio da correria. Silêncio é fechar os olhos por um instante e perceber que existe algo dentro de você pedindo para ser ouvido. Por que isso é tão importante? Porque o silêncio separa o que é seu do que é imposto.
Quando você não se escuta, acaba vivendo segundo sonhos que não são seus, seguindo caminhos que não nasceram de dentro, carregando pesos que não pertencem à sua alma. No silêncio, você redescobre prioridades. Você percebe que algumas comparações são inúteis, que algumas batalhas não merecem sua energia e que muitas das inquietações que carregava eram apenas ecos do mundo, não da sua verdade. Imagine um lago agitado. Você não vê o fundo, mas quando a superfície se acalma, a água se torna transparente. Assim é a sua mente. Quando você permite que ela pare, sedimenta-se aquilo que turvava sua visão interior, e a clareza aparece lentamente. Escutar o silêncio é resistir ao excesso, ao ruído das redes, à necessidade de estar sempre disponível, sempre atento, sempre reagindo. No silêncio, você recupera o eixo, recupera o centro, recupera a si mesmo. E assim começa o processo de organizar sua vida, não por fora, mas por dentro. Porque nenhuma agenda funciona quando a alma está em caos, e nenhuma meta se sustenta quando a mente está desconectada de si. O silêncio é o primeiro portal, a porta pela qual todas as outras regras poderão finalmente entrar. O silêncio é o primeiro portal, e atravessá-lo é começar a retornar ao próprio centro. Mas a jornada interior não termina na quietude, ela apenas se abre. Depois que você consegue ouvir sua própria alma, o próximo passo é compreender aquilo que mais tentamos evitar: a dor. E é por isso que a segunda regra nasce quase como uma continuação natural da primeira. Porque sem silêncio, a dor se confunde. Sem silêncio, ela grita. Sem silêncio, ela se transforma em ruído interno. Mas quando você se escuta de verdade, a dor finalmente tem espaço para se revelar como aquilo que realmente é. Não punição, mas mensagem. A segunda regra é: transforme a dor em aprendizado. A dor é inevitável, faz parte da experiência humana. Mais cedo ou mais tarde, ela chega, seja na forma de perda, rejeição, fracasso, mudança inesperada, conflito interno ou desilusão. Somos treinados a fugir dela, como se evitar a dor fosse a mesma coisa que evitar a vida. Mas Jung nos lembra que a alma não evolui pela fuga. Ela evolui pelo confronto, pela travessia, pela capacidade de olhar para dentro mesmo quando dói. A dor só se torna sofrimento quando resistimos a ela. Quando negamos, ela grita. Quando abafamos, ela retorna em forma de peso. Quando fugimos, ela nos persegue. Mas quando acolhemos, a dor se transforma. Ela se refina, ela revela sua função. Ela se torna mestra. Quantas das grandes mudanças da sua vida nasceram de momentos difíceis? A perda ensinou a valorizar. A rejeição ensinou a se respeitar. O fracasso ensinou resiliência. A solidão ensinou a ouvir a si mesmo. Cada dor contém um convite silencioso para que você se torne mais consciente. O grande erro é acreditar que a dor aparece para te castigar. Não. A dor aparece para te mostrar onde você ainda não está desperto. Onde há apego, onde há medo, onde há ferida. Ela aparece como um espelho que não mente, um espelho que não suaviza, um espelho que revela exatamente aquilo que você precisa enxergar. Mas transformar a dor em aprendizado não acontece automaticamente. É um processo sutil, profundo e muitas vezes lento. O primeiro passo é aceitar. Aceitar não como conformismo, mas como reconhecimento. Você admite: dói. E essa afirmação simples desmonta metade do peso. Negar a dor só aumenta o sofrimento. Reconhecê-la abre o caminho da cura. O segundo passo é interpretar. Toda dor traz uma mensagem. Pode ser um limite que você não respeitou, um ciclo que precisa terminar, um padrão que você repete sem perceber, um desejo da alma que você ignorou, um relacionamento que não sustenta quem você se tornou. Se você observar com calma, toda dor aponta para uma direção, e a direção quase sempre é de amadurecimento.
O terceiro passo é agir a partir dessa nova consciência. Não repetir ciclos, não voltar ao que machuca, não se sabotar nos mesmos pontos. A dor transforma quando você a usa como degrau, não como prisão. Jung dizia que o inconsciente envia sinais. Quando eles são ignorados, tornam-se sintomas. E quando os sintomas são ignorados, tornam-se crises. A dor é, muitas vezes, esse último apelo da alma pedindo mudança. Imagine uma árvore sendo podada. O corte parece destruição, mas o corte é, na verdade, preparação. A árvore floresce com mais força depois da poda, cresce com mais vida, desenvolve galhos mais firmes. Assim é com você. A dor corta, mas também abre espaço. Ela remove o que bloqueia. Ela clareia o terreno interno onde algo novo precisa brotar. Em muitos casos, a dor é a linguagem que a vida usa para te tirar de onde você não deveria mais estar. E, embora isso seja desconfortável, é também libertador. Mas há algo profundamente humano. Muitas pessoas se apegam à própria dor, transformam a ferida em identidade, carregam o sofrimento como se fosse um nome, uma história fixa. E quanto mais se apegam ao que dói, menos conseguem crescer. A dor não enfrentada se transforma em amargura e a amargura se torna prisão. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Se você resiste à dor, ela cresce. Se você a encara, ela se dissolve em sabedoria. E para consolidar essa transformação, você precisa dar um passo simbólico, um passo consciente, um passo que marca internamente a sua decisão de evoluir. Mas esse gesto acontecerá no momento certo e será natural, profundo e pessoal. A dor não foi feita para te paralisar, mas para te mover, para te revelar, para te fortalecer. E assim, ao reconhecer o silêncio e acolher a dor, um novo espaço se abre dentro de você. Um espaço onde a vida começa a se reorganizar. Um espaço onde você percebe que não precisa carregar tanto. Que talvez, na verdade, você precise carregar menos. E é justamente por isso que a terceira regra surge como um respiro, como uma limpeza, como um retorno à essência. A terceira regra é: simplicidade é poder. Vivemos em um mundo que glorifica o excesso de tarefas, de metas, de estímulos, de expectativas, de obrigações invisíveis que vamos assumindo sem perceber e sem notar. Carregamos sobre os ombros uma mochila de pesos que não pertencem à nossa alma. São pressões externas, comparações silenciosas, responsabilidades assumidas por medo, culpa ou hábito. E quanto mais cheia essa mochila fica, mais difícil se torna caminhar com clareza. Jung nos lembra que a complexidade exagerada é muitas vezes um sintoma de confusão interna. Aquilo que está simples por dentro se torna simples por fora. Aquilo que está caótico por dentro se expande como caos no cotidiano. Por isso, simplificar não é reduzir a vida, é purificá-la. É retirar o excesso para que o essencial tenha espaço. É afinar o foco para que a consciência volte a respirar. A simplicidade é, na verdade, um ato de poder. Poder sobre seu tempo, sobre sua energia, sobre seu caminho. Pense em quantas coisas você mantém sem necessidade. Objetos que acumulam poeira, tarefas que se repetem sem propósito, conversas que drenam energia, metas que você nem lembra por que criou, preocupações que surgem apenas porque você se compara com vidas que não são suas. A simplicidade convida você a fazer uma pergunta honesta: o que realmente importa? Essa pergunta sozinha já elimina metade do peso que você carrega. Quando você reduz o excesso, algo extraordinário acontece. Sua energia se concentra, sua mente fica mais clara. Suas emoções se organizam, suas decisões se tornam mais diretas. Simplicidade não é pobreza, simplicidade é precisão, é retirar o ruído para ouvir o essencial.
A vida começa a parecer menos um labirinto e mais uma linha que segue na direção da sua essência. E simplificar não é apenas reorganizar o externo, é também simplificar o emocional. Quantas vezes você complicou um sentimento tentando entendê-lo demais, explicá-lo demais, controlá-lo demais? A alma deseja simplicidade, sentir e aceitar. Quando você diz a si mesmo com clareza: estou triste, estou com medo, estou inseguro, estou feliz. E bem, sem julgamento, sem tentar transformar o sentimento em algo mais, surge uma paz inesperada. A aceitação direta é uma das formas mais profundas de simplificar a vida emocional. A simplicidade também é coragem. Coragem de desapegar, coragem de dizer: isso não me serve mais. Coragem de deixar ir o que pesa. Coragem de assumir uma vida mais leve, mesmo que o mundo espere o contrário. A partir desse entendimento, eu quero te convidar a uma reflexão profunda e simbólica. Se você sente que simplificar sua vida é um passo que sua alma está pedindo, escreva nos comentários: eu escolho o essencial. Não precisa explicar nada além disso. Essa frase é como uma declaração silenciosa ao seu inconsciente, um pacto discreto, mas poderoso. É uma forma de honrar a si mesmo sem fazer alarde, apenas reconhecendo internamente que está pronto para caminhar com menos peso e mais verdade. E assim, ao simplificar sua vida, você abre espaço para reconhecer a quarta regra, uma das mais desafiadoras e libertadoras do caminho interior: dizer não para salvar o seu sim. Quantas vezes você disse sim quando no fundo a sua alma gritava não? Quantas vezes assumiu compromissos que te drenaram a energia? Quantas vezes aceitou demandas que não eram suas apenas para evitar conflitos, para parecer gentil, para não decepcionar? E quantas dessas escolhas, quando observadas com honestidade, custaram caro para a sua paz? Jung falava sobre a importância dos limites como parte essencial da individuação, o processo de se tornar quem realmente se é. Sem dizer não, você nunca será inteiro. Sem proteger seus limites, você se torna sombra de si mesmo. Dizer não é um ato de amor próprio, é afirmar: minha energia é sagrada, meu tempo é valioso, minha paz tem prioridade. Mas o mundo, acostumado à sua versão sobrecarregada, talvez estranhe a sua mudança. Isso é natural. O primeiro não sempre gera ondas, mas depois dele nasce algo novo: respeito. Respeito dos outros e respeito de si mesmo. Dizer não é afastar pessoas, é afastar excessos. É permitir que a sua vida tenha espaço para o verdadeiro sim. O sim para a sua saúde mental, o sim para seus projetos, o sim para a sua autenticidade, o sim para a sua alma. E tão importante quanto os nãos externos são os nãos internos. Dizer não à autossabotagem, dizer não à procrastinação, dizer não à comparação constante, dizer não ao julgamento cruel que você lança contra si mesmo. Cada não interno abre espaço para a versão mais consciente e íntegra de você. Mas o caminho da consciência não se limita aos limites. Ele segue para uma região ainda mais profunda, uma região que muitos evitam, mas que contém uma das maiores chaves da transformação: a sombra. E é justamente para lá que a próxima parte dessa jornada nos conduzirá, com delicadeza, coragem e verdade. Dizer não é uma arte que poucos dominam. Uma arte silenciosa, firme e profundamente espiritual. A maioria das pessoas não percebe, mas grande parte da desorganização emocional nasce justamente da ausência desse limite. Quando você diz sim a tudo, enfraquece a própria energia. Quando aceita o que não deseja, distorce a própria verdade. Quando se força a caber em espaços pequenos, diminui o tamanho da sua alma. Jung dizia que o encontro entre duas personalidades é sempre uma reação química. Mas para que essa reação seja saudável,
é necessário haver contorno, forma, delimitação. Uma substância sem bordas se espalha, se perde, se dilui. Assim também acontece com a alma quando ela não tem coragem de estabelecer limites. Ela se dispersa, se fragmenta, se esvai. Por isso, dizer não é afastar o mundo. É preservar a própria integridade. É proteger o seu sim, o sim mais precioso que existe, aquele que você deve à sua essência. Quando você começa a dizer não ao que enfraquece seu espírito, algo inesperado acontece. Sua vida começa a se alinhar. Relações se tornam mais verdadeiras. O tempo parece expandir, as escolhas ganham clareza, a mente respira. Dizer não também é reconhecer suas limitações com honestidade. Não posso tudo, não dou conta de tudo, não estou disponível para tudo. E essa honestidade, longe de ser fraqueza, é maturidade. Ninguém se fortalece assumindo mais do que a alma suporta. O limite não é barreira, é fundação. É nele que você se apoia para não desmoronar. É nele que você encontra equilíbrio para seguir em pé. E tão importante quanto dizer não ao mundo é dizer não a si mesmo quando necessário. Dizer não aos velhos hábitos que te puxam para baixo. Dizer não às crenças herdadas que já não fazem sentido. Dizer não às vozes internas que repetem medos que não pertencem mais à sua história. Esse é um dos nãos mais difíceis, porque confronta diretamente a estrutura do ego. Mas é também um dos mais libertadores. E quando você finalmente aprende a estabelecer limites, algo curioso acontece. A vida começa a te mostrar aonde você ainda não se conhece por inteiro. Os limites externos revelam o que você ainda não curou internamente. E é nesse ponto que surge a quinta regra, talvez a mais profunda, a mais transformadora e também a mais evitada de todas. Trazer luz à sua sombra. Todos nós carregamos uma sombra. Não uma sombra física, mas psicológica. Uma região interna onde guardamos tudo o que não queremos admitir. Medos, inseguranças, impulsos reprimidos, raiva não expressa, desejos ocultos, fragilidades que tememos revelar até para nós mesmos. A sombra é formada não apenas pelo que há de escuro em nós, mas também pelo que não foi vivido, pelo potencial que não expressamos, pelo que deixamos de ser por pressão externa. Jung dizia que a sombra é o nosso duplo invisível. Ela caminha ao nosso lado, participa de nossas escolhas, influencia nossas reações, molda nossos relacionamentos, tudo de maneira silenciosa. E quanto mais negamos a sombra, mais poder ela ganha. Aquilo que você não conhece em si mesmo governa sua vida sem que você perceba. Mas trazer luz à sombra não significa eliminá-la, significa integrá-la, reconhecê-la, deixar de fugir dela, olhar nos olhos daquilo que você teme dentro de si. A maioria das pessoas vive em conflito porque tenta ser apenas luz, esconde as próprias falhas, finge que não sente raiva, disfarça a inveja. Mas tudo isso permanece dentro, fermentando, ganhando força no escuro. O problema não é sentir, é não reconhecer. A sombra cresce na negação, nunca na aceitação. Quando você se aproxima da sua sombra com honestidade, algo extraordinário acontece. Você percebe que ela não é um monstro, mas uma parte sua que nunca foi acolhida. A raiva contém força. O medo contém sensibilidade. A inveja revela desejos reprimidos. A tristeza denuncia necessidades não atendidas. Cada aspecto da sombra, quando iluminado, se transforma em poder. O que antes te machucava, começa a te ensinar. O que antes te sabotava, começa a te guiar. O que antes te prendia, começa a te libertar. Encarar a sombra é, talvez, um dos atos mais corajosos que um ser humano pode realizar. Isso porque enxergar a própria escuridão quebra ilusões. Obriga você a dissolve identidades máscaras que já não servem, mas é justamente nessa dissolução que nasce a verdadeira individualidade.
A personalidade consciente se fortalece quando a sombra deixa de ser inimiga e se torna aliada. Imagine um quarto escuro. No escuro, tudo parece ameaçador. Qualquer forma vira risco. Qualquer movimento vira medo. Mas basta um pequeno feixe de luz para revelar que nada ali é tão assustador quanto parecia. Assim acontece dentro de você. Quando a luz da consciência toca a sombra, ela perde seu poder de te dominar. E é importante entender, ninguém é completo enquanto não integra sua sombra. Ninguém é inteiro enquanto rejeita partes de si. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se quem se é. Um caminho de união entre luz e escuridão, entre razão e instinto, entre desejo e valor. Não existe autenticidade sem sombra iluminada. E por isso, após reconhecer limites e compreender a profundidade da própria sombra, surge o próximo passo da jornada interior. Um passo que não exige apenas introspecção, mas constância, propósito e estrutura interna. É o momento em que você passa a sustentar sua alma com gestos concretos, repetidos e significativos. É o nascimento da sexta regra. A sexta regra é: crie rituais que sustentem a sua alma. Depois de reconhecer o silêncio, aprender com a dor, simplificar o caminho, estabelecer limites e iluminar a sombra, torna-se essencial construir uma estrutura interna que dê continuidade ao que você despertou. Muitas pessoas até iniciam processos profundos de autoconhecimento, mas se perdem porque não criam formas de nutrir o espírito diariamente. A alma precisa de alimento, assim como o corpo precisa de descanso. Sem rituais, aquilo que foi conquistado se dispersa. Sem rituais, o que você cura tende a retornar. Sem rituais, sua energia enfraquece diante do caos externo. Jung dizia que aquilo que não é ritualizado perde força no inconsciente. O ritual é a ponte entre a intenção e a realidade. É o gesto que transforma um pensamento em presença. É a forma concreta pela qual você honra sua alma. Quando falamos de rituais, muitas pessoas imaginam cerimônias complexas, tradições antigas ou práticas que exigem tempo e estrutura. Mas os rituais espirituais mais poderosos são, na verdade, simples. Simples, porém, intencionais. Pequenos gestos que, repetidos com significado, moldam a atmosfera da sua vida interior. Um ritual pode ser acordar alguns minutos mais cedo para respirar, em silêncio, antes que o mundo acorde. Pode ser preparar seu café da manhã com atenção plena, sentindo cada movimento, cada aroma, cada instante. Pode ser escrever 3 linhas sobre seu estado emocional ao final do dia. Não para analisar, mas para reconhecer. Pode ser caminhar sem fones de ouvido, permitindo que o corpo se mova em harmonia com a respiração. Pode ser agradecer por algo todas as noites antes de dormir, mesmo em dias difíceis. Pode ser ler uma página de um livro que alimenta a mente, em vez de se afogar em estímulos intermináveis. Rituais são ancorações. Eles fortalecem o eixo interno. Eles impedem que você seja levado por qualquer vento emocional. Eles lembram diariamente quem você é, mesmo quando a vida tenta te arrancar de si. A beleza do ritual está na constância, não no tamanho, não na sofisticação, na repetição consciente. É como se, a cada gesto ritualístico, você dissesse para a sua alma: eu não esqueci de você, eu me lembro do caminho, eu sei onde está a minha casa interna. Rituais não transformam a vida de um dia para o outro, mas moldam silenciosamente sua paisagem interior. Eles criam estabilidade emocional, acalmam a ansiedade, levam a mente para um estado de presença, cultivam um senso de pertencimento dentro de si. E isso é extremamente necessário num mundo acelerado como o nosso. A vida moderna dispersa, o excesso fragmenta, a pressa destrói a profundidade.
Sem rituais, você vive em constante reação ao que acontece ao redor. Com rituais, você cria um ritmo próprio. E quem tem ritmo interno não se perde nas turbulências externas. Rituais também dão forma à espiritualidade. E espiritualidade, para Jung, é a capacidade de perceber-se parte de algo maior. Não necessariamente religioso, mas simbólico, arquetípico, profundo. O ritual é o que une a consciência ao inconsciente, o gesto ao significado, o instante ao eterno. É no ritual que você integra sombra e luz, desejo e disciplina, intuição e ação. O mais poderoso dos rituais é aquele que se encaixa na sua vida de forma natural. Não precisa ser longo, não precisa ser complexo, precisa ser verdadeiro. Mantenha apenas um ritual, um só, e repita-o diariamente. Mais do que praticar vários rituais esporádicos, escolher um único gesto com intenção transforma sua identidade. É assim que você cria raízes no seu próprio centro. É assim que você se torna impermeável ao caos, não por endurecer, mas por se aprofundar. E quando você cria rituais, algo extremamente importante começa a emergir: sua verdadeira identidade. Você começa a perceber o que realmente faz sentido, o que nutre sua alma, o que precisa permanecer e o que precisa partir. Rituais revelam valores, revelam necessidades, revelam caminhos. E é justamente essa revelação de si, essa intimidade crescente com a própria essência, que nos conduz à 7ª regra. Aquela que sintetiza todas as anteriores, aquela que conclui a jornada interior e lhe dá direção. Viver de acordo com quem você realmente é, não com o que esperam de você. Todas as regras anteriores preparam esse terreno. O silêncio revela sua voz. A dor revela suas forças ocultas. A simplicidade revela prioridades. O limite revela respeito. A sombra revela profundidade. E o ritual revela presença. Agora que esses pilares estão construídos, você está pronto para olhar para a sua vida com lucidez e responder à pergunta fundamental: estou vivendo a minha verdade ou a expectativa que o mundo tem de mim? É nesse ponto que a jornada se transforma em destino. Um destino que não é imposto pela sociedade, nem pela família, nem pelos medos antigos, mas nasce da sua essência mais profunda. E é a partir daqui que a regra 7 começa a se desdobrar. A 7ª regra é: viva de acordo com quem você é, não com o que esperam de você. Essa é talvez a regra mais libertadora e também a mais desafiadora. Porque viver a própria verdade exige romper aos poucos com a necessidade de aprovação, com os papéis herdados, com as máscaras que fomos obrigados a vestir ao longo da vida. Jung dizia que ninguém se torna um indivíduo enquanto estiver preso às expectativas coletivas. Ser você, verdadeiramente você, é um ato de coragem espiritual. Desde cedo, somos moldados por expectativas. Esperam que sejamos de um jeito, que trilhemos certos caminhos, que desejemos o que todo mundo deseja. E sem perceber, vamos nos adaptando a esses contornos alheios, até que a alma começa a reclamar. A insatisfação surge não como capricho, mas como sinal de que estamos distantes de quem realmente somos. Porque não há paz possível quando se vive uma vida que não nasceu do próprio coração. Jung falava do processo de individuação como um retorno à essência. Um retorno que exige desapego, maturidade e, principalmente, sinceridade radical. Sinceridade diante do espelho interno, sinceridade diante dos próprios limites, sinceridade diante dos próprios sonhos, mesmo aqueles que parecem grandes demais. Viver de acordo com quem você é significa ouvir sua própria vocação interior, aquela voz que fala quando o mundo se cala. Significa ter coragem para escolher um caminho menos óbvio, menos popular, mas profundamente verdadeiro. Significa aceitar que algumas pessoas não vão entender suas decisões e tudo bem.
A compreensão dos outros nunca pode valer mais do que a sua própria integridade. E viver a própria verdade não é um afastamento do mundo, é um retorno a si mesmo. Quando você se posiciona a partir da sua essência, as relações se tornam mais autênticas, o trabalho se torna mais alinhado, as escolhas se tornam mais claras. A vida deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um campo de realização. Não porque tudo fica mais fácil, mas porque tudo fica mais verdadeiro. Mas para viver de acordo com quem você é, você precisa reconhecer quem você tem sido até agora. Precisa observar onde ainda vive para agradar, onde ainda cede por medo, onde permanece por hábito, onde se esconde por insegurança. Precisamos nos perguntar com honestidade quase dolorosa: o que na minha vida existe apenas para cumprir expectativas externas? É aqui que o processo começa, e ele é silencioso, ele é íntimo, ele é transformador. Muitas pessoas passam a vida inteira sem viver sua própria vida. Nascem, crescem, trabalham, envelhecem e nunca se encontram, nunca se perguntam o que realmente desejam, nunca fazem escolhas alinhadas com o próprio espírito. E quando percebem, gastaram sua existência inteira sendo reflexo, não fonte. Por isso, neste momento da jornada, quero te convidar a uma atitude simbólica, profunda e libertadora. Se algo dentro de você reconhece que é hora de viver com mais autenticidade, escreva nos comentários: eu escolho viver minha verdade. Não explique, não justifique, não argumente, apenas declare. Esse simples gesto é um marco. É como acender uma chama interna. É como dizer para si mesmo e para o inconsciente que te guia que você está pronto para se tornar inteiro. Porque viver autenticamente não é rebeldia, é maturidade espiritual. É assumir a responsabilidade pela própria existência. É dizer: eu honro a minha alma mais do que honro a expectativa alheia. E sim, esse caminho é exigente. Exige que você deixe para trás versões antigas de si mesmo. Exige que abandone narrativas que já não te servem. Exige que acolha novos medos, novos riscos, novos horizontes. Mas também oferece algo que nenhuma vida vivida para agradar pode oferecer: paz interior. Aquela paz que não depende de circunstâncias, aplausos ou resultados. A paz de saber que você está vivendo de acordo com a sua verdade. Viver para si é uma forma de amor, amor quieto, profundo, indestrutível. Um amor que começa quando você para de pedir permissão ao mundo e passa a ouvir seu próprio espírito. E é nesse ponto que todas as regras anteriores se conectam. O silêncio te ensina a ouvir a si mesmo. A dor te revela força. A simplicidade te mostra o que importa. O limite te protege. A sombra te aprofunda e o ritual te sustenta. Agora você tem uma estrutura interna capaz de sustentar a vida que deseja, não a vida que esperam de você. E é justamente aqui que a jornada começa a se expandir em direção à conclusão. O caminho deixa de ser apenas interior e começa a tocar o mundo ao redor, porque uma vida vivida com autenticidade irradia transformação. Quando você finalmente se aproxima da vida com autenticidade, algo profundo começa a se reorganizar dentro e fora de você. O mundo ao seu redor pode continuar o mesmo, mas o seu modo de olhar para ele muda. E essa mudança interna altera tudo. Suas relações se tornam mais verdadeiras, seus passos mais firmes, suas escolhas mais conscientes. A vida deixa de ser um caminho de sobrevivência e passa a ser um caminho de expressão. A expressão do que você é, não do que o mundo moldou. Jung dizia que a individuação, esse processo de se tornar o que se é, não transforma você em alguém perfeito, mas em alguém inteiro. E a inteireza é rara. A maioria das pessoas vive fragmentada, partida entre expectativas externas e necessidades internas, dividida entre quem é e quem deveria ser.
A individuação é o oposto disso. É o retorno à unidade perdida, ao centro, ao núcleo profundo de onde surge a verdadeira força. É por isso que as 7 regras não são etapas isoladas. Elas se interconectam como raízes subterrâneas. Uma fortalece a outra. Uma prepara o terreno para a próxima. Uma sustenta a profundidade da seguinte. O silêncio te devolve a escuta. A dor te revela a força escondida. A simplicidade reafirma o essencial. O limite protege sua energia. A sombra revela sua profundidade. O ritual dá estrutura à alma. A autenticidade te devolve a vida. Todas juntas formam um caminho. Um caminho que não é linear, nem rígido, nem previsível. É um caminho orgânico, vivo, espiritual. Um caminho que se constrói à medida que você caminha. E é importante compreender que nenhuma transformação interior acontece de maneira imediata. A psique não responde a ordens, responde a processos. Responder a processos é aceitar que o tempo da alma é mais lento, mais sábio, mais profundo do que o tempo da mente racional. A mente quer rapidez, a alma, ritmo. A mente quer resultados, a alma, sentido. E é nesse ritmo silencioso que surgem as mudanças mais verdadeiras. Talvez, ao longo dessa jornada, você já tenha percebido que algo dentro de você começa a se mover. Não é um movimento estrondoso, mas uma mudança de vibração. Algo se alinha, algo se clarifica, algo se cala, algo desperta. E despertar não é um gesto único, mas uma sequência de pequenos reconhecimentos internos. Cada vez que você escuta o silêncio, desperta. Cada vez que aprende com a dor, desperta. Cada vez que simplifica, desperta. Cada vez que diz não, desperta. Cada vez que ilumina a sombra, desperta. Cada vez que pratica um ritual, desperta. Cada vez que vive sua verdade, desperta. É um despertar contínuo, não uma revelação súbita. E a vida começa a se tornar mais clara quando você para de esperar grandes milagres e passa a honrar pequenos movimentos. Porque são esses pequenos, grandes movimentos que reorganizam sua psique por dentro. Eles mudam não apenas o que você faz, mas quem você é enquanto faz. Imagine sua vida como um rio. Sem direção ele se espalha, sem margens ele perde força, sem profundidade ele evapora. Mas quando encontra suas margens internas, silêncio, aprendizado, simplicidade, limite, sombra, ritual, autenticidade, esse rio se fortalece, sua corrente se torna firme. Ele deixa de se dispersar em 1000 direções e segue como um fluxo poderoso em direção ao mar daquilo que você veio a ser. É por isso que Jung dizia que nada muda até que você mude. E quando você muda, tudo muda. Não porque o mundo externo se adapta a você, mas porque sua percepção se transforma. A realidade deixa de ser inimiga e passa a ser espelho. Deixa de ser peso e passa a ser caminho. Deixa de ser caos e passa a ser conteúdo simbólico, cheio de significado, pronto para revelar algo sobre você. E ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a transformação interior é silenciosa. Ela não faz barulho, ela não se exibe, ela não exige aplausos. Ela cresce como uma raiz, para baixo, para dentro, para o invisível, antes de florescer para fora. Algumas pessoas ao seu redor podem não perceber sua mudança imediatamente. Podem até estranhar seu novo ritmo, sua nova calma, sua nova lucidez. Mas a alma que desperta não desperta para o olhar alheio. Desperta para a própria verdade. E justamente porque essa jornada é tão profunda, tão íntima, tão essencial, a conclusão que se aproxima não será uma despedida, mas uma síntese, um encontro, uma integração final de todas as partes do seu ser. Estamos nos aproximando da última parte, a parte que reúne tudo o que foi dito até aqui e entrega a você não apenas um encerramento, mas um impulso para continuar caminhando.
com coragem e consciência, em direção à vida que aguarda por você. Chegamos ao ponto em que todas as camadas, todos os símbolos e todos os movimentos interiores começam a se reunir em uma única percepção, a de que a vida externa nunca poderá se organizar enquanto a vida interna estiver fragmentada. Nada do que você constrói no mundo se sustenta se a alma estiver dispersa. Por outro lado, quando você retorna ao seu centro, tudo ao redor começa a se alinhar de maneira quase silenciosa, como se o mundo inteiro respondesse ao seu novo estado de consciência. Jung dizia que a verdadeira liberdade nasce quando você deixa de ser conduzido pelo inconsciente e passa a dialogar com ele. E esse diálogo é justamente isso: ouvir o silêncio, aprender com a dor, simplificar, proteger limites, iluminar a sombra, sustentar-se com rituais e viver a própria verdade. Cada uma dessas práticas cria uma ponte entre a superfície da sua vida e suas profundezas invisíveis. E é nessa ponte que o destino começa a ganhar forma. A vida, porém, não muda apenas porque você sabe algo intelectualmente. Ela muda quando você encarna o que sabe. Quando o conhecimento deixa de ser conceito e se torna postura. Quando deixa de ser ideia e se torna atitude. Quando deixa de ser teoria e se torna presença. Nada se transforma apenas por reflexão. A transformação acontece quando a reflexão se traduz em gesto, repetição e escolha. Imagine agora um instante de total honestidade. Um instante em que você olha para si não com dureza, mas com clareza. Um instante em que percebe que apesar das quedas, apesar das dores, apesar das distrações, você continua aqui, buscando, caminhando, despertando. Esse simples fato já diz algo profundo sobre você. Há em sua alma um impulso silencioso por evolução. Algo dentro de você sabe que ainda existe mais profundidade, mais sentido, mais verdade. Esse impulso é a própria força vital que Jung reconhecia como motor da individuação, o movimento de se tornar inteiro. E é por isso que esta jornada não termina aqui. Ela não poderia terminar porque o caminho interior nunca se conclui. Ele se renova, ele amadurece, ele se aprofunda à medida que você se aprofunda. Tudo o que fizemos nestas 7 regras foi abrir portais. Portais que levam você para dentro, para o centro, para o essencial. E agora, cada passo daqui em diante é um convite para continuar atravessando esses portais com mais consciência, mais gentileza e mais coragem. Pense agora em como seria sua vida se você realmente aplicasse essas regras, não como tarefas, mas como modos de existir. Imagine despertar pela manhã com a mente menos turbulenta, porque você aprendeu a cultivar o silêncio. Imagine atravessar desafios com mais firmeza, porque reconhece a dor como mestra, não inimiga. Imagine caminhar mais leve, porque escolheu viver o essencial. Imagine sentir sua energia protegida, porque finalmente aprendeu a dizer não. Imagine tomar decisões com mais lucidez, porque iluminou sua sombra e já não teme sua própria profundidade. Imagine ter um eixo interno tão firme que até os dias difíceis se tornam suportáveis, porque seus rituais te sustentam. Imagine viver sem se trair, sem se moldar, sem se perder, porque aprendeu a viver a sua própria verdade. Esse é o verdadeiro propósito dessas regras, a construção de uma vida interior tão sólida que nada externo consegue quebrar. É como se você deixasse de ser um barco frágil à deriva e passasse a ser o próprio rio, fluido, profundo, direcionado. E agora, neste último momento da nossa jornada, quero te convidar a olhar para a sua vida com o mesmo respeito com que a alma espera ser vista. Não se cobre por não estar pronto. Ninguém está. O importante não é a perfeição, é o movimento.
É o ato de caminhar em direção a si mesmo, mesmo que devagar, mesmo que tropeçando, mesmo que recomeçando quantas vezes forem necessárias. A cada pequeno gesto de consciência, você muda um pouco o curso do seu destino. A cada pequena decisão alinhada com sua essência, você fortalece a estrutura da sua vida. A cada momento de honestidade consigo mesmo, você se aproxima da inteireza. E antes que concluamos, faço um último convite. Permita que esta jornada continue. Permita que ela floresça dentro de você. Permita que ela se expanda a cada novo dia. Se esta mensagem ressoou no seu coração, se trouxe clareza, força ou inspiração, eu te convido, de maneira suave e sincera, a seguir este canal e deixar o seu like. Não é apenas um gesto para apoiar o conteúdo, é um símbolo de que você escolhe permanecer nessa trilha de autoconhecimento, disciplina interior e profundidade espiritual. Aqui, cada vídeo será um novo passo, uma nova reflexão, uma nova oportunidade de amadurecimento. E lembre-se, a vida não espera. O inconsciente não adormece. A alma não desiste de você. Cada escolha consciente constrói a pessoa que você está se tornando. Honre sua essência, proteja sua luz e caminhe com coragem. Porque quando você foca em si, quando organiza sua vida a partir do centro, quando se alinha com sua verdade, o resto, inevitavelmente, virá.